Salve, salve guerreiros, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Edson Moraes. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de calorimetria, ente responsável aí por fazer parte do componente curricular de física do segundo ano, especificamente do ensino médio. Nas últimas aulas nós havíamos discutido introdutoriamente o conceito de calor, como que se dá essa energia térmica que transita de um corpo para outro com diferentes temperaturas. Percebemos que existem duas variáveis importantes que a quantidade de calor está diretamente ligada, que é causar a variação de temperatura ou causar a mudança de estado físico da matéria. A que causa a mudança de temperatura, a variação de temperatura, dá-se o nome de calor sensível. Já o calor latente é aquele responsável por alterar, mudar de fase ou de estado físico da matéria, a substância em que está submetida a essa quantidade de calor. Pois muito bem, hoje a gente vai avançar falando um pouco sobre capacidade térmica, sobre o calor específico, que são também outras variáveis pertinentes ao estudo da calorimetria, e vamos concluir a nossa aula definindo a equação fundamental da calorimetria. Fique conosco, acompanhe. O que vem a ser capacidade térmica? A palavra capacidade soa o que aos nossos ouvidos? Isso mesmo, tudo aquilo que suporta, no caso termicamente, um corpo, né? Então, vamos aos poucos delimitar esse conceito. Vamos considerar um dado corpo a qual fornecemos quantidades diferentes de calor, Q1, Q2, Q3, até Qn, por exemplo. Então, preste bem atenção. Está aqui esse corpo, a ele foi fornecido uma certa quantidade de calor e ele tem ali uma certa quantidade de temperatura, tá? Foi fornecido mais quantidade de calor, né? Provavelmente alterando essa variação de temperatura. Enfim, diferentes quantidades de calor que vai alterando essa temperatura do corpo. Enfim, a gente admite que o corpo não sofreu mudança de estado físico, apenas a quantidade de calor fez com que alterasse sua temperatura. A gente até reprisou no início da nossa aula, né? Então, essa quantidade de calor que é fornecida a esse corpo, né, corresponde apenas a variar essa temperatura. Pois bem, quanto maior a quantidade de calor que é fornecida por um corpo ou recebida por um corpo, maior vai ser a temperatura sofrida por ele. Isso não é verdade? Isso está diretamente ligado, né? Portanto, a gente pode definir uma nova grandeza que está associada fisicamente a esse corpo. É o que a gente chama de capacidade térmica. É o quanto que aquele corpo está sujeito a essa alteração de temperatura dada a quantidade de calor que a ele é fornecida. Tá certo? Por definição, grave bem essa definição. Capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou deve ceder, né, para sofrer uma variação unitária de temperatura. Tá certo? É aquela quantidade de calor que deve receber ou ceder para sofrer uma variação unicamente de uma unidade de temperatura. Tá certo? Já tá aqui. Então a gente já vai definir matematicamente, ou seja, vai dar esse formalismo matemático para isso. Quando você olha para a fórmula, você já consegue compreender muito bem. Esse Czão aqui é de capacidade térmica, esse Q é a quantidade de calor que é fornecida ao corpo e aqui a variação de temperatura. Então, diretamente ligado, né? Diretamente proporcional. Quanto maior a quantidade de calor, maior a variação de temperatura. Você, nosso aluno, já sabe dessa relação matemática. Quando duas grandezas estão dividindo, é porque ela existe uma relação diretamente proporcional, ok? Então vamos dar nome aos bois. Quantidade de calor é dada em calorias, nós já vimos isso. Variação de temperatura é dado em graus Celsius, portanto, capacidade térmica vai ser calorias por graus Celsius. Até a unidade física te ajuda a compreender, né, o conceito de capacidade térmica. É o quê? Aquela quantidade de calor necessária para fazer um corpo ceder ou receber, né, ao receber ou ao ceder, né, fazer uma unidade de temperatura variar. Tranquilo?
Muito bem. Vamos em frente. Vamos dar um exemplo para vocês compreenderem, né? Dizer, por exemplo, que a capacidade térmica de um corpo é de 20 calorias por grau Celsius, significa dizer que ele deve doar ou deve receber 20 calorias para poder alterar sua temperatura em 1 grau Celsius, seja alterar para mais ou para menos, tá certo? Se ele vai ceder, vai alterar para menos, né? Se ele vai receber, ele vai alterar para mais. Deu para compreender? A capacidade térmica de um corpo, se ela é de 40 calorias por grau Celsius, significa que precisa de 40 calorias chegar até ele através de uma fonte térmica para poder ele alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tranquilo? Muito bem. Então tá aí, ó. Ainda naquele exemplo. Se a gente lançar 20 calorias, esse corpo altera 1 grau Celsius. Se a gente dobrar, dobra a temperatura. Se a gente triplicar, triplica a temperatura. Tranquilo? Eu acredito que ficou bem mais compreendido para você o que significa capacidade térmica, né? Agora, então, muito bem. Caso se a gente tirasse, né, o calor do corpo, sua temperatura diminuiria. A gente já até falou sobre isso. Agora, um outro conceito muito importante é o de calor específico. Por que tem esse nome? Porque isso está diretamente ligado à natureza corpuscular da matéria, tá certo? A sua constituição natural, vamos dizer assim. Daí o nome é específico do material, é específico do cobre, é específico do bronze, tem um calor específico menor do que a da água, por exemplo. Isso porque ele vai alterar a sua temperatura muito rápida quando exposta a uma fonte térmica, né, do que a água, ok? Então, já definimos a grandeza física, a capacidade térmica, como Czão, né? Então, mas na verdade, do que depende o valor dessa capacidade térmica? Vamos ver se existe relação entre a capacidade térmica e aquilo que é específico do próprio material? Para a nossa investigação, né, nós vamos considerar aqui dois corpos que têm massas diferentes, tá certo? Só que eles são constituídos de mesmo material. Por exemplo, a água. Vamos analisar. Temos 3 reservatórios, todos eles com capacidade térmica diferente, né, e com massa diferente. Quando a gente diz massa, né, essa massa específica para com o volume ocupado nesses recipientes, tá? Podemos perceber que, para provar a variação de temperatura nesses corpos, esse corpo de maior massa deverá receber maior quantidade de calor. Bom, isso é óbvio, né? Então, a gente já chega àquela conclusão, né? Aliás, a gente já conclui, né, que a capacidade térmica também está diretamente ligada, ou seja, que é o sinal de proporção, né? Capacidade térmica é diretamente proporcional também à massa. O corpo que tem mais massa, necessariamente, ele vai ter maior capacidade térmica, ok? Portanto, a gente pode descrever capacidade térmica nesse formato. Czão é igual a MC. M de massa, Czinho de calor específico, que é o que nós vamos explicar agora. Eu vou colocar essa unidade física, essas unidades, só para mostrar a vocês o seguinte. Esse Czinho aqui é uma constante de proporcionalidade, ou seja, que constante é essa? Olhem para cá. Se eu tenho pouca massa, notadamente, eu terei pouca capacidade térmica. Se eu tenho uma massa intermediária, eu tenho mais capacidade térmica. Se eu tenho mais massa, eu tenho ainda mais capacidade térmica. Se eu dividir essa capacidade térmica pela massa de todos os 3 reservatórios, eu vou sempre chegar ao mesmo resultado. É um valor constante, né, Edson? Isso é o que a gente chama aqui de constante de proporcionalidade. Em outras palavras, a gente chegou ao conceito desse calor específico, tá? Então, essa constante de proporcionalidade é específico de cada material, ok? Mas vamos melhorar essa explicação, tá? Esse Czinho aqui vai ser calorias por grama vezes graus Celsius, massa é dado em gramas e nós já vimos hoje que capacidade térmica é calorias por graus Celsius. Portanto, quando a gente passa essa massa para cá dividindo, esse Gzinho vem aqui para baixo multiplicando. Por isso que ele assume essa notação, vamos dizer assim, tá? E o pessoal acha estranho, por que eu tenho que aprender essa unidade física? Porque se o aluno dominar bem essa relação entre unidade e grandeza, você sabia que muitas das questões poderiam ser resolvidas sem a fórmula? Bastava isso aqui, né?
vou deixar para a gente tirar essa dúvida ou mostrar essa boa nova na nossa aula de tira dúvidas e exercícios, tá bom? Então, olha o que é o conceito de calor específico, né? Ele vai indicar a quantidade de capacidade ou de calor por massa, por unidade de massa. Quando eu divido o Czão por Mzinho, não vai dar o Czinho, né? Então ele vai me dizer quanto que deve receber ou ceder de calor cada uma unidade de massa dessa para variar a sua temperatura em 1 grau. Porque esse variar a temperatura em 1 grau é próprio da capacidade térmica. Tá certo? Deu para você entender? O que é o calor específico? Indica a quantidade de calor, ou seja, indica a capacidade térmica, né, que cada uma unidade de massa deve ter daquela substância para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius. Eita, o conceito é muito mais amplo, né? É muito mais amplo porque são 3 variáveis em jogo. Preste atenção, ó. É uma certa quantidade de calor necessária para fornecer ou ceder, né, daquele corpo para cada 1 grama de massa daquele corpo alterar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, se aquele corpo tem 2 gramas, para alterar 1 grau Celsius, eu vou precisar de mais calorias. Concorda? Eu tenho um exemplo aqui para você entender melhor. O que significa dizer, por exemplo, que o calor específico da água líquida, né, é de 1 calorias por gramas vezes graus Celsius. Ou que o ferro é de 0,1 calorias gramas por grau Celsius. Né? Preste bem atenção. O da água é 10 vezes maior do que o do ferro. Tá? Então, analisando com cuidado essa informação, é o seguinte. Eu preciso de 1 caloria, preste bem atenção, para que 1 grama de água altere sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Porque isso é próprio da natureza da água. Agora, olha como o ferro precisa de bem menos precisa de bem menos quantidade de calor para ele alterar também em 1 grama em 1 grau Celsius. Veja que é a mesma quantidade de massa, alterar a mesma unidade de temperatura. Precisa de 10 vezes menos quantidade de calor para isso. Tá certo? Então, é por isso que ele troca, né, o ferro, o cobre, o alumínio, o cobalto, o zinco, troca de calor muito rápido com o meio, comparado à água, comparado à madeira, comparado ao isopor. Tá bom? Porque ele tem um calor específico muito pequeno. Tudo bem, pessoal? Observe que para sofrer a mesma variação de temperatura, massas iguais de água e de ferro devem receber quantidades de calores diferentes. A água deve receber 10 vezes mais calor do que o ferro. Bom, foi exatamente o que a gente já falou. E aí, por fim, nós vamos chegar, né, na nossa aula a reunir todas essas variáveis, ou pelo menos quase todas, em uma única equação, que se torna fundamental para o entendimento da calorimetria. Quais são agora todas as variáveis que podem influenciar, né, quando uma certa quantidade de calor é absorvida ou retirada de um corpo? Vamos ver. Então, nós já definimos que a grandeza física, a capacidade térmica de um corpo é dada desse jeito, né? Ó, Czão é igual a quantidade de calor por unidade de temperatura. Se fizermos aqui cruz credo, nós vamos ter Q igual a Czão vezes Δθ. Vamos chamar isso de equação 1. Né? Há pouco a gente já definiu, né, a relação entre calor específico de um material e capacidade térmica, não foi? Então nós vamos substituir bem aqui, ó. Como Czão, que é a capacidade térmica, é massa vezes calor específico, então substituindo essa equação 2 nessa equação 1, né? Ou seja, bem aqui a gente vai ter a seguinte expressão, Q igual a mc Δθ. Lembrando que mc ou mc é a capacidade térmica multiplicada pela variação de temperatura. Então é hora da gente dar nome aos bois. A quantidade de calor é calorias, a massa é dada em gramas, o calor específico, calorias por gramas vezes graus Celsius, que foi a última coisa que nós já vimos, e a variação de temperatura é dada em graus Celsius. Tá certo? Então aqui é a famosa equação fundamental da calorimetria. Dentro dessa equação está todas as variáveis que influem direta ou inversamente na quantidade de calor que chega até um corpo ou que um corpo transfere para outro. Tudo bem?
Para a gente encerrar, vamos ver o que acontece se a gente alterar um sinal de uma dessas variáveis ou outra, tá? Vamos ver. Vamos analisar o sinal em relação à quantidade de calor. Preste bem atenção. Tá aí a equação fundamental. Massa, a gente sabe que sempre é uma grandeza positiva. Ninguém diz assim, vamos medir a quantidade de calor em menos 100 gramas de água. Não existe isso, né? O Czinho também é sempre uma quantidade de grandeza positiva. Calor específico, por menor que seja, de alguns materiais derivados do ferro, do metal, por exemplo, são no mínimo decimais, mas não chegam a ser zero nem negativo. Zerar significa dizer que não precisava, né, de calor, por exemplo, de energia térmica para alterar a temperatura de um corpo. E isso é mentira, a gente sabe, né? Portanto, você já prestou atenção, a única variável que pode alterar a quantidade de um calor, ou seja, a quantidade de energia transferida ou cedida por um corpo, será a temperatura. Portanto, por esse motivo, o sinal de Q vai depender única e exclusivamente da temperatura. Por que a gente está fazendo essa análise? Para a gente saber agora diferenciar quando é que um corpo cede calor, quando é que um corpo recebe calor. Tranquilo? Então, preste bem atenção. Quando a variação de temperatura for positiva, isso para nós não indica que houve um acréscimo de temperatura, não houve um aumento. Hoje a temperatura variou 8 graus. Significa que durante o dia ela poderia ser 20 e no final do dia ela chegou a 28. Variou positivamente, né? Então, durante o dia, esse meio ambiente absorveu, recebeu calor, concorda? A quantidade de calor que foi fornecida para esse ambiente foi positiva. Portanto, se o Mzinho sempre é positivo, se o Czinho sempre é positivo, se a variação de temperatura foi positiva, produtos de resultados que são sempre positivos só pode gerar algo positivo. O calor recebido, portanto, é positivo. Tranquilo? Deu para compreender? Vamos a mais uma situação. Se a variação de temperatura num dia foi negativa, isso geralmente acontece à noite, né? No início da noite a temperatura pode estar ali a 28, 25, e lá pelas tantas, pela madrugada, isso pode cair a temperatura até 20, 18, diminuiu de temperatura. Essa variação foi negativa, não é verdade? Portanto, preste bem atenção, como massa e calor específico são sempre positivos, agora a variação de temperatura foi negativa. Quaisquer que sejam a quantidade de valores aqui multiplicando, se um deles foi negativo, não importa o sinal dos outros, né? Se um deles é negativo, claro, levando em conta que todos os outros são positivos, esse produto sempre vai dar o quê? Negativo. Então a gente diz que agora esse ambiente cedeu calor, né? Foi cedido calor a esse ambiente, tá? Inicialmente o calor foi recebido. Durante o dia a gente absorve muito calor. Durante a noite a gente cede muito calor para o meio, tá bom? Então, calor recebido é sempre positivo, Q positivo. Calor cedido é sempre negativo, Q menor que zero. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Essa foi a nossa continuidade sobre os principais tópicos do assunto de calorimetria. Eu quero agradecer aqui a sua atenção, a sua paciência. Lembrando que no nosso próximo encontro nós vamos tirar dúvidas sobre esse assunto e resolver algumas questões. Até breve.